boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Pelo óbvio que é dia, né? Porque até de óculos escuros estamos, porque a Gucci resolveu nos patrocinar, vou fazer o quê, né? A gente recebe, mentira, quem sabe um dia. E calor da Flórida, primeira vez que eu vou ao ar depois de já ter ido ao ar para vocês verem. E está sendo uma experiência tão legal porque até então tudo estava gravado. E hoje gravando, a gente tem uma perspectiva tão diferente de tudo que já veio e uma certeza de tudo que a gente realmente precisa falar. Fui por anos uma cliente virtual da Amanda, né, Amandinha? Isso. Aquele episódio que eu contei já para vocês de quando a gente estava na Grécia e quando a gente voltou para cá. Os cachorros ficaram aqui na casa da Claudinha, que é outra querida que cuidava dos cachorros, mas eles precisavam de banho. E a gente vai começar essa temporada, agora eu vou tirar o óculos porque é bem serião. Com o último episódio que foi ao ar ontem, esse aqui vai demorar um pouquinho, mas vocês vão lembrar que a gente fala dos lutos de imigração e do se colocar e do se recolocar. Então, esses episódios que a gente vai começar a fazer a partir de hoje, a gente vai falar que sim, é possível empreender com uma graduação que se tem no Brasil, mas de forma diferente na América. Como somos brasileiros e criativos somos. A Amanda é veterinária no Brasil, tem um hospital veterinário de muito sucesso e muitos anos. A gente já vou apresentar, que é muito conteúdo, é bom demais. Mas como vocês sabem, aqui para tirar os permits e tirar as licenças para poder trabalhar na área em que sempre se trabalhou, sempre é um longo caminho. Então, existem meios de sim usar a tua graduação do Brasil e arranjar alguma coisa que tenha a ver com ela aqui. E esse é o caso da Amanda. Então eu tenho a honra de apresentar a vocês a primeira, serão 4, talvez 5, profissional, graduada no Brasil numa profissão, no caso Amanda veterinária, que conseguiu vir e empreender na América. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, Gi. Muito obrigada. Eu tô sem esmalte, eu fico com vergonha. Faz assim. Obrigada. Que bom ter você aqui. Que bom conhecer você, sim, né, pessoalmente, sim, depois exatamente. de tanto tempo. Exatamente. Amandinha, então, quantos anos de formação em medicina veterinária? Isso, eu sou... Bom, primeiro vou falar o meu nome, eu sou Amanda Freitas. Eu sou médica veterinária há quase 17 anos. Tenho 42 anos. Tenho 2 filhos, tenho um marido e tenho, de fato, um hospital veterinário no Brasil. Então, eu me formei há quase 17 anos na medicina veterinária, mas eu já trabalho com animais há uns 20 anos. Né? Então, sempre foi a tua paixão? Sempre. Desde pequenininha eu sempre gostei de bichos, sempre cuidava dos animaizinhos da rua. Meu pai me levava na feira e eu tinha todos os pintinhos coloridos. Que lembra bonitinho. disso? Eu tinha todos. Enfim, eu sempre fui cachorreira, gateira. E a minha profissão já foi escolhida desde pequena, né? Então, a minha formação é cirurgia, anestesia de pequenos animais e fiz a residência médica, né, nesses setores. Em que lugar do Brasil? Eu estudei em São Paulo. São Paulo. Isso, São Paulo, capital. E sempre trabalhei em hospitais, em clínicas, em consultórios, sempre atuei na área da medicina veterinária. São Paulo, capital também. São Paulo, capital. Legal. Então, eu fiz residência médica em cirurgia e anestesia. Depois disso, eu atuei em alguns hospitais em São Paulo. E na mesma sequência, eu comecei o meu relacionamento. Meu namoro com meu marido, que também é veterinário. Ele também é veterinário? Ele também é veterinário. Na época, ele trabalhava com grandes animais, então com equinos e bovinos.
E após a minha residência, a gente começou a concretizar o nosso relacionamento, né? A gente começou a pensar no casamento e tal. E aí, naquela época, isso foi em 2010, mais ou menos, que a gente começou a pensar, a gente decidiu morar juntos para nos programarmos o nosso casamento e tal. E aí eu abri uma clínica veterinária em Mogi das Cruzes, porque a minha família é de São Paulo e a família dele é de Mogi das Cruzes. Como ele trabalhava com grandes animais, eu pensei, bom, eu trabalhando com cão e gato é mais fácil de atuar em qualquer região, né, de São Paulo. Ele não. Então eu acabei indo para Mogi das Cruzes viver uma vida com ele. Isso já casado? Ou... Isso a gente começou a planejar o casamento e namorando, fomos morar juntos e tal. E casamos, só que nós estávamos numa fase muito inicial, né? Então acho que todo início de casamento é difícil. E aí a gente casou, mudamos de cidade, estava com um negócio junto com ele. Então assim, não foi um início bacana. 24 horas junto, né? Eu, se eu trabalho com meu marido, eu espanco ele. Eu não dou conta de trabalhar com meu marido, não, embora eu o ame. Exatamente. E aí o primeiro ano do nosso casamento não foi fácil. A gente... não estava indo bem o meu relacionamento com ele, nós tivemos um break. Fiquei 1 mês e meio, mais ou menos, sem o meu marido. E nessa época eu Em Mogi, na terra dele. Eu estava grávida. Na terra dele. Na terra dele. Eu decidi encerrar tudo ali, porque eu estava grávida, não estava bem no meu relacionamento, em outra cidade, longe da minha família. Então, assim, estava muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tive um break. A gente ficou longe um tempo, 1 mês mais ou menos. Eu voltei para São Paulo, encerrei as minhas atividades veterinárias lá em Mogi. Não vendi a clínica, nada. Eu simplesmente encerrei. De tão, assim, exausta que eu estava. Estava vivendo uma fase muito difícil. Fechou as portas. Exato. E aí, fui ter o meu time da minha gravidez, da minha filha. Retomei meu casamento, né? Meu marido foi para São Paulo, a gente se reconstruiu, se reorganizou e começamos de novo a vida. E nisso, a minha filha nasceu, eu comecei novamente a trabalhar em outros hospitais, em São Paulo, não mais em Mogi das Cruzes. E a vida começou a novos rumos. Ele saiu da área de grandes animais e começou na área comercial da veterinária. Então, ele estava trabalhando como gerente comercial de produtos veterinários. Então, ele estava suplementos? Isso, não, na verdade não. Ele trabalhou com suplementos também, mas depois ele estava trabalhando com acessórios de pet, né? Então, coleira, caminha, essas coisas. E eu sempre clinicando, operando, anestesiando. E eu trabalhava muito, Giovana. Trabalhava 12 horas por dia, eu tinha só a Laurinha, né, ainda, e trabalhava muito, 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 muito. E meu marido também, só que no setor comercial é mais leve, assim, né? E foi que eu trabalhava num hospital bem bacana, que eu adorava, tinha muitos clientes, e esse hospital, ele estava cortando pessoas. E eu fui um corte ali no hospital. Que ano foi isso? Isso foi em 2018, início de 2018. E, Giovana, para mim aquilo... Foi uma época de uma recessão no Brasil também, né? Sempre 2018, no Brasil. Eu nem lembro quem era o presidente, mas também não quero lembrar. Vamos continuar a história. Então, eu fui desligada no hospital e aquilo para mim foi muito difícil, porque eu era registrada, eu tinha, né, todas as leis ali relacionadas à carteira, né, de registro e tal, e aquilo bagunçou um pouco a minha cabeça, sabe? Porque eu pretendia ter outro filho, eu tinha alguns planos, né? Ser mandada embora nunca é legal, Nunca né? é legal, foi muito... Para mim foi traumático. E eu me lembro que no mesmo dia que eu fui demitida, eu fui chorar pro meu pai e pra minha mãe. E aí meu pai, né, ouvindo, eu falei, ai pai, tô meio sem chão, não esperava por isso. Não tinha sido só eu, né? Tinha outros veterinários que também tinham sido demitidos. E aí meu pai falou assim, minha filha, você trabalha 12 horas para os outros, trabalha 12 horas para você, eu vou te ajudar. Meu pai falou assim. Nisso, de novo, aquela coisa, que quando eu tinha a Lavete, a primeira clínica lá em Mogi, veio aquela coisa, será que meu pai tá certo? Será que tá na hora de eu empreender, tentar de novo, né? Porque não foi a hora certa, né, naquele momento.
E aí eu saí da casa da minha mãe com aquela esperança, puxa, acho que tá na hora. Eu conheço todo mundo, já trabalhei em todos os hospitais aqui ao redor. Cliente, eu morava lá no Morumbi. Então todos os clientes do Morumbi têm meu contato, eu acho que tá na hora. Cheguei em casa, fui conversar com meu marido. Não vou entrar nessa. A gente não deu certo na primeira vez, eu não vou entrar. Enfim, ele não me apoiou de primeira instância. É natural, isso acontece. Exato. Mas eu estava crente que ia dar certo. E aí, com o apoio do meu pai falou, filha, aqui do lado de casa eu vou conseguir te ajudar. O problema é que você estava em Mogi das Cruzes. Então, e aí a gente comecei a procurar. E como eu vinha de hospital, eu queria algo como um hospital, né? Eu não queria mais trabalhar com clínica, queria algo grande. E sozinha, sem nenhum sócio. É difícil, né, Gi? E por mais que eu tinha o apoio do meu pai e da minha mãe, era eu que tinha que fazer acontecer. O não apoio do marido fez falta, né, nesse momento? Fez falta, mas assim, ele não me apoiava, mas também não... Te reprovava? Não me reprovava. Ele só falou, não conte comigo, porque eu não vou entrar nessa sociedade. Foi isso. Eu estou trabalhando, estou bem, isso foi o que ele pensou. E ok, tudo bem, cada um no seu quadrado, vamos, ok. E aí, eu comecei. E então eu abri o hospital, na verdade não era um hospital, eu abri como, olha só, e outra coisa, o nome. Quando eu comecei a procurar um nome, eu queria algo com ama. Porque é ama de Amanda, ama de amor, né? E aí ama um care, ama no cuidado. E aí minha mãe falou, filha, esse nome é muito difícil. Aí eu falei assim, não mãe, mas se minha filha de 3 anos consegue falar ama um care, qualquer um consegue. É por amor, né? E olha só, e o nome já era americano. E a gente não sabia. Olha como Deus prepara as coisas, né? E aí eu coloquei Ama um Care Centro Veterinário. Eu pus centro veterinário porque o centro veterinário você não tem que modificar para um hospital. Ele pode ser uma clínica e ele pode ser um hospital. Então eu já abri como centro veterinário pensando no futuro, que ele ia virar um hospital. Para não ter que fazer mudanças do nome, né? Exatamente. E aí abri eu, uma recepcionista e um tosador. Só os 2 trabalhavam comigo. Então, eu tinha que fazer tudo, Gi. Eu tinha que atender, eu tinha que operar, eu tinha que anestesiar, eu tinha que clinicar, eu tinha que internar, eu tinha que faxinar, porque eu não tinha faxineira. Era um lugar grande, então assim, eu fui muito ousada, aluguei um lugar grande. A minha recepcionista não sabia falar nem Shih Tzu. Ela falava Cheetos, cachorro Cheetos, doutor, o cachorro Cheetos, bolinha chegou. Bem assim. Ou seja, né? Bem assim. Então, e aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo, né? Nós 3 começamos a trabalhar naquele centro veterinário e, dia após dia, a gente foi conquistando os clientes. Isso, a gente abriu o local físico mesmo, o hospital, o centro veterinário, em 10 de novembro de 2018, né? Então, esse foi o nosso início. Então, e aí de novembro de 2018 para frente, graças a Deus, Deus foi muito bacana. Nossa, eu tenho que agradecer todos os dias. Ele foi fazendo o negócio acontecer. Então, depois de uns 2, 3 meses, eu já contratei 2 pessoas para me ajudar. E aí depois mais alguém. Enfim, as coisas foram fluindo. Em 2019... Final de 2019, eu já estava atuando das 9 às 9, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite. E de domingo, nós estávamos atuando até às 6 da tarde. Então, Meu assim, Deus, para você ver como foi. Essa mulher gosta de trabalhar. Não, foi bem difícil no começo, porque até eu conseguir formar uma equipe, Gi, não foi fácil, porque na época, quando eu comecei, eu não tinha condição financeira de contratar um veterinário com tanta experiência. Então, eu comecei a contratar veterinários recém-formados. E eu treinava os veterinários. Então, foi isso que eu fiz. Tanto que até hoje, no hospital, a gente tem um programa de trainee do médico veterinário e a gente tem um programa de estágio remunerado para os futuros trainees. Isso é brilhante. Sim. Empresas como
essa crescem e voam, porque está sempre abençoando os novos. Exatamente. Quem somos nós quando saímos da faculdade, né? Se não tivermos esse olhar de profissionais que estão ali para dar na prática, ó, a vivência da qualquer que seja a profissão. Sim, ó os filhinhos dela, tudo chegando. Eles são tudo vindo para os pezinhos dela. Então, depois que a gente introduziu esse programa de treinamento dos veterinários, as coisas foram evoluindo, porque eu conseguia treinar o veterinário, aí esse veterinário já estava capacitado para atuar sozinho, e aí eu ia para outro, e aí eu ia para outro. Enfim, isso foi acontecendo. No final de 2019, eu comecei a falar para o meu marido, bom, ou eu vou contratar um administrador para me ajudar, porque... E até então teu marido também continuava trabalhando na área dele. Tá. Então, eu falei para ele, ou eu vou contratar um administrador, porque assim, eu opero, anestesio, coordeno, administro, eu não consigo. E eu trabalhava muito, Giovana, muito, o tempo todo. E eu estava grávida do meu segundo filho. E assim, e até você conseguir uma equipe, você sabe como é que funciona, né? Tudo, né? A pessoa não vai, não quer mais ir, depois, ficou doente, não sei o quê. Então, assim, é difícil você construir uma equipe, sabe? Então, eu sempre era substituta daquele que não veio, daquele, sabe? Então, era assim. E aí, no final do ano de 2019, eu falei, eu vou abrir 24 horas e eu vou ter que contratar alguém para me ajudar na administração. Foi aí que o meu marido falou, não, então eu vou sair do meu trabalho e eu vou te ajudar. E aí, ele saiu em janeiro de 2020 e nós abrimos 24 horas. E veio a pandemia. Meu Deus, tudo junto. Tudo junto. Na pandemia, Giovana, foi um caos, porque o hospital fez assim, porque estava tudo fechado. O que estava aberto? A Amon Care. Então, todo mundo ia para a Amon Care. Porque o meu cachorrinho... Né? Porque naquela época, as pessoas não podiam sair, aí começaram a notar os defeitos, os problemas dos cachorros. De casa, real. Então, a gente cresceu muito na pandemia, né? E fizemos reforma na pandemia, a gente pegou uma outra parte do hospital, que é um prédio, né? A gente foi pegando outros prédios, o mesmo prédio, outros andares. Então, e aí tava aquela coisa, e aí todo mundo pegando Covid, e aí quem era substituta? Sempre eu, né? Porque ninguém podia trabalhar. E não pegou Covid nenhuma vez? Olha, eu não fiquei fazendo teste, Giovana, porque eu precisava focar, né, no negócio. Porque o negócio tinha acabado de abrir 24 horas. É o meu marido não ficou um dia dentro de casa. Então, assim, eu usava 2 máscaras, o gel o tempo todo, e eu estava sempre trabalhando. Todos os veterinários pegaram Covid e não ia, e eu estava substituindo. Eu e a minha, hoje, a Elisângela, que era a minha recepcionista, que não sabia falar Shih Tzu, hoje ela é gerente. Então, assim, era legal. Eu e ela o tempo todo. Vira uma família, né? Vira uma família. Enfim, 2020 foi um ano de desafios, foi muito bacana. Apesar, né, do Covid, a gente teve um crescimento muito bom. Você não é a primeira que passa pelo de pijama que fala exatamente o que você está falando. O Covid, claro, foi muito triste, mas muita gente conseguiu fazer do limão a limonada, né? Exatamente, exatamente. E aí, eu, meu marido, a Elisângela e os veterinários da época, a gente fez o negócio acontecer. E 2021 eu já comecei a não estar tão à frente do hospital, ou seja, eu já não ficava mais tão em atendimento clínico. Porque também teve um fator que até é um fator que eu resolvi vir para cá. Quando eu estava em atendimento, as pessoas sabiam que eu era a dona do negócio. Então, para eu começar a sair do negócio, eu tive que não estar mais tão presente, porque senão eu quero passar com a doutora Amanda, eu quero passar com a doutora... Tá, mas a doutora Amanda não tá de plantão, mas como? Não sei o quê. Então, isso também foi um baque, porque eu precisava que a equipe tomasse as rédeas do negócio e eu tinha que recuar, entendeu? Então, aí eu comecei a ficar só no setor cirúrgico e anestésico para não ter que ficar atendendo mais. Então, esse também foi Isso é natural do brasileiro, né? Quando ele tem um médico, ele quer que seja aquele médico. Exatamente. De repente, tem mais 5 médicos na mesma clínica, mas eles querem aquele médico. Exatamente. É natural. Exatamente. E é bom, isso significa que você bem-sucedida mas sem dúvidas, para crescer, para poder
se tornar mais abrangente, tem que dar realmente 2 passinhos para trás e colocar a equipe para funcionar. Exatamente. Tá certíssima. E aí, em 2022, então de 2021 para 2022, eu já comecei a ficar só no setor cirúrgico anestésico, que aí eu não tinha tanto contato assim com o cliente. Eu vim para cá em 2022, eu fiquei um mês aqui, foi a minha primeira temporada longe do hospital tanto tempo. Passear? Vim para Orlando, para conhecer Orlando, porque até então a gente só vem para Disney, só vem para parque, né? E não, esse um mês eu consegui vivenciar aqui, né? Fui na igreja, conheci a igreja, conheci mercados, conheci bairros, conheci regiões mais não tão turísticas, né? Já com um desejo de uma migração, no caso. Então, na verdade, a minha filha, quando chegou aqui em 2022, que saiu do carro e falou assim, mãe, eu tenho que ir correndo para a loja, porque no Brasil a gente sai do carro blindado e sai correndo para a loja. Por quê? Por causa do assalto, por causa do perigo. E aí eu falei, não, filha, você não precisa. Vocês chegaram a ter algum episódio? Sim, em 2022 o meu marido passou por um episódio de assalto, teve um tiro, inclusive. Nossa. Só que a gente não conseguiu, graças a Deus não aconteceu nada, porque a gente estava com o carro certo, né? Mas assim, é muito perigoso. Infelizmente, no Brasil é muito perigoso. É o que a gente sempre fala. Tinha tudo para ser o melhor país do mundo, mas infelizmente a falta de educação que eu digo que devia começar lá na pequena infância, faz com que o nosso país, infelizmente, tenha todos esses e outros problemas, o que nos faz pensar em imigrar. Assim foi comigo também, assim foi com um monte de gente que vocês já viram por aqui. Então, veio um desejo. Tendo uma formação dessa empresa sólida do Brasil, você acabou optando pelo L1. Não foi o L1 que a gente iniciou. Ah, não foi? Não foi. Depois que a gente veio para cá em agosto de 2022, fomos para o Brasil, contratamos uma empresa... Peraí, então vamos lá. Vocês vieram passear, olharam os bairros, se encantaram, as crianças gostaram da estrutura, violência no Brasil, negócio estava indo bem legal, acontecendo, Isso. a ponto de você já poder não estar presente no seu negócio Exato. e poder voar novos ares. Exatamente. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. E aí a gente contratou uma empresa no Brasil, de imigração, né? A gente achou que era uma empresa de excelência, porque era essa a recomendação, né, que nós vimos. E retornamos para os Estados Unidos em janeiro de 2023. Porém, nós viemos com a possibilidade de aplicar o EB2NW. EB2NW, muito famoso, muito bom. Muita gente se deu bem com ele, muita gente conseguiu o Green Card através desse visto, mas ele virou como se fosse uma avalanche de brasileiros vindo para cá através desse visto, que uma avalanche de picaretas, advogados que nem advogados eram paralegals e blá blá blá, que acabaram com a vida de um monte de gente. A gente nunca vai citar nome de advogado aqui real, porque a gente não está aqui por isso. Mas, pelo amor de Deus, pesquisem. Se vocês quiserem me mandar uma mensagem no pessoal, tipo, Giovana, conhece esse, se eu conhecer alguma coisa, eu vou falar. Mas cuidem com o advogado, porque o advogado pode destruir sonhos, né, Amanda? Exatamente. Eu tive muitos amigos que, infelizmente, se deram mal também. E eu quase fui uma família. Né? Então, eu achei que eu estava lidando com uma empresa idônea, né? Até... Se você tiver nome de advogado bom nesse teu processo todo para falar, você fica à vontade, tá? Tá, ótimo. E, inclusive, foi uma indicação de uma ex-amiga minha. Ex-amigos acontece muito aqui também. Porque, infelizmente, a gente se distanciou, porque ela continuou divulgando essa empresa e muitas pessoas continuaram caindo. Então, assim, né? Sem comentários. Então, eu achei que eu estava segura com aquela empresa, só que aí eu comecei a notar muitos erros. Erros, muitos, assim. Meu nome errado, documento errado. E
né, assim, o prazo errado, uma coisa que eu paguei para ser aplicado em 30 dias, eles me devolveram em quase 9 meses. Meu Deus. Né? Não tive reunião com o advogado, uma reunião decente, então assim, foi tudo muito nas coxas. E quando eu recebi a negativa, eu não sabia por que eu tinha sido negada, porque até então eu tinha todos os requisitos que eles comentaram e que todo mundo falava, Amanda, você tem todos os requisitos. E aí eu briguei muito com a empresa para descobrir por que eu tinha sido negada. E aí eu descobri que o processo não era meu, era de uma outra veterinária. Copiou e colou. Acontece muito. Copiou e colou. E eram referências bibliográficas de 2017. Em 2017 eu não tinha nem o meu hospital ainda. Que vergonha. Então, assim, foi uma coisa absurda. E nesse tempo, foram tantos erros que essa empresa em questão quase me prejudicou na questão imigratória, né, dos meus vistos aqui. E aí eu comecei a procurar uma outra solução. Encontrei o Dr. Ricardo, que é maravilhoso, eu posso indicar, porque esse, de fato... Novamente, advogado é igual médico, dentista, veterinário, cada um tem o seu. Que bom que esse Dr. Ricardo deu bom para ela, Exatamente. Mas tem muita gente que passa muito perrengue com advogado por aí. Eu também amo a minha doutora Elana e estou muito feliz com ela. Mas sim, tem muita gente que copia um processo e cola. Ah, eu tenho um veterinário, vou pegar todo esse processo, colar e colocar no outro e acaba prejudicando e acabando, às vezes, até com o casamento, sabia? Exatamente. Esse ano de 2023 foi horrível, porque depois dessa negativa, eu já não queria mais estar aqui. Queria ir embora para o meu país, para o hospital, para o meu trabalho, para a minha vida que eu tinha, porque foi horrível. Né? Então, eu briguei com meu marido, toda a minha estrutura familiar foi abalada, meu psicológico, tudo dos meus filhos, do meu marido, foi tudo muito abalado. Fora o dinheiro todo que a gente gastou, né? E aí, para eu procurar um outro advogado, para contar a minha história, tiveram advogados que falaram, Amanda, é melhor você voltar porque está tudo errado. Você talvez esteja até ilegal no país e você não sabe. Então, assim, foi muita coisa, sabe? E aí, no final, isso não é rápido, né? Todo o processo é muito devagar, você tem que esperar e não sei o que. Então, foi o ano inteiro de 2023, assim, sem saber o que ia acontecer comigo. Modo planta, né? Como eu disse no episódio dos 7 lutas de imigração, eu fiquei... virei um vegetal, não conseguia pensar em fazer nada, né? Exatamente. E aí, no fim do ano de 2023, novembro mais ou menos, eu consegui esse auxílio do Dr. Ricardo e aí ele falou, não, Amanda, você tem intenção de abrir um negócio nos Estados Unidos? Essa foi a informação. Aí eu falei, posso ter. Né? A princípio eu queria trabalhar para os outros, para conhecer como é que funciona aqui, porque... Veja, eu sei como é que é no Brasil, né? Eu sei como é que é a legislação lá, eu sei como é que monta um negócio lá, eu sei tudo. Mas aqui eu não sei nada, eu não sou funcionária aqui, então tudo é muito diferente. Mas quando ele me veio com essa pergunta, eu falei, posso ser. Aí ele fez, né, uma carta, enfim, contou a história da Amon Care e aí sim a gente... teve no caso, o nosso visto de estudante legal, né? Para daí a gente... porque isso acontece muito. Quando dá alguma merda, vamos dizer assim, a gente corre para o visto de estudante para a gente poder ficar respaldado e legal perante a América. Isso não significa que a gente tem direito de trabalhar, não, a gente não pode trabalhar. Mas uma vez que você consiga esse visto de estudante, pelo menos você está legal para estar aqui. Exatamente. Né? E de fato foi isso, né? Eu vou colocar que vocês estão estudando a área, estudando o campo pet para um possível negócio, né? E eu agarrei essa história, né? Então foi aí que a gente conheceu outros tipos de visto, incluindo o visto L, que foi quando a gente, em 2024, início de 2024, a gente começou a pegar forma no visto L. O visto L foi o de vocês? Isso, L1. Tá, o visto L é aquele visto que quando você tem uma empresa de muito tempo no Brasil, que você pretende mudar para cá, essa é uma outra coisa, você teve muita sorte, porque os vistos aqui são muito cíclicos. Quando eu cheguei, muita gente tinha sido reprovada pelo L, porque era a bola da vez. Então, depois do L veio o EB. E aí o EB virou essa confusão que virou, né?
Aí você está me dizendo do visto L, você é a primeira pessoa que eu estou conversando desde 2015, que teve uma ação bem sucedida com o visto L. Ou seja, é possível. Se você tem alguma coisa no Brasil, se você tem uma empresa no Brasil, se você tem o desejo de imigrar e trazer consigo o ramo que você trabalha, quer dizer, lá era um hospital, porque ela era uma veterinária. Aqui é um pet shop, porque ela é uma comerciante que tem as habilidades para poder tratar dos nossos bichinhos. Isso, exatamente. Isso, né? Na verdade, quando o doutor sugeriu eu abrir um negócio, ele falou, você quer abrir uma clínica veterinária? Só que assim, doutor, eu acho que eu não estou preparada ainda, né? Primeiro a questão financeira, segunda... Validar todos. Exatamente. Meu inglês, né? Tem essa questão também. O inglês eu ainda estou estudando, ainda estou em processo. Então, eu não estava segura. Mas eu posso abrir um pet shop. A gente pode ter grooming, a gente pode ter daycare, a gente pode trabalhar com animais. Até porque eu sei, né? Eu trabalho com bicho há 20 anos. Então, tudo isso eu sei fazer. E aí, ele falou, então, ótimo. Então, vamos começar com o pet shop. E aí, a gente começou a lidar com a papelada, abrimos... Os permits são muitos os permits. Né? E aí, teve uma outra questão. Nossa, Amanda, por que você foi para São Cláudio? Porque até então eu sou de Lake Nona. Eu sou de São Cláudio. Exato. Eu fui para São Cláudio porque eu também não tive o aval para abrir um negócio aqui na região de Lake Nona. Eu tentei 6 lugares, Giovana, abrir. Eu apliquei para 6 lugares e eu não tinha uma resposta positiva, porque eu estava no visto de estudante. Como você vai aplicar para um negócio de 5 anos, alocar um negócio de 5 anos comercial, sendo que o seu visto vence a cada 1 ano? Então, eu tentava ir até uma parte da aplicação e era negada. Então, assim, isso foi difícil. Frustrante, né? Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir. Então, assim, foi a persistência que tudo aconteceu. E a questão de São Cláudio não fui eu que escolhi, foi o pet que me escolheu. Porque foi um lugar que estava desabilitando. E aí o meu corretor falou, Amanda, vamos tentar mudar o foco, vamos sair de Lake Nona. E aí ele falou, tem um espaço que está saindo agora. Isso foi em novembro de 2024. Está saindo e você pode tentar fazer a locação. Aí, novamente, tentei fazer a alocação, brecou na questão do visto. Não, então, Amanda, a gente gostou muito da sua história, eles foram super solícitos. A gente gostou muito da sua história, é muito bacana, a gente viu tudo, a questão do Hospital do Brasil e tal, mas você tem essa questão imigratória que nos limita. E aí, novamente, fui chorar para o doutor Ricardo, falar, doutor, você é negada de novo e tal. E o doutor, não, pera, deixa que eu vou responder esse e-mail, eu vou falar com eles. E aí, pela lei, o doutor respondeu um e-mail baseado em leis, dizendo que sim, estudante pode ter negócio, que não sei o quê, nananana. E aí, welcome, você será muito bem-vinda, Amanda. Então, eles me deixaram ter o negócio lá em São Cláudio. E aí, o meu visto foi aprovado. Só depois que eu aluguei o espaço, que eu mostrei para o oficial, olha, já tenho espaço, já fui aceita, o meu visto foi aprovado. Gente, eu acho que eu vou deixar um monte de gente para trás e editar esse episódio rapidinho, porque isso aqui vai ser tão bom para tanta gente. É possível. É possível. Foi aprovado no L1. No L1. E hoje o teu negócio está baseado no teu L1. No meu L1, exatamente. Que maravilha. Sabe que às vezes eu me pego pensando nessas histórias de imigração, todas essas que eu passei, que toda a galera que passa por aqui conta, que acho que às vezes é algo meio divino mesmo, né? Porque, ó, o EB2 deu para minha prima Priscila, por exemplo. Não deu para X, Y e Z que voltaram para o Brasil arrasados. O L lá atrás, a gente pensou no L também. E o L lá atrás estava saturado e hoje para você deu certo.
Então, claro que todas as histórias que estão aqui são para motivá-los. Vocês que estão no Brasil e têm o desejo de migrar, é para motivá-los. Mas a história de um nem sempre vai ser igual à história do outro. É muito individual. Então, eu acho que tem muito do sopro divino nisso tudo, sabe? Eu acredito muito nisso. Mas agora, ó, tem até uma... Cadê? Quem tá vindo aqui para mostrar o trabalho do grooming da tia Amanda? Vem aqui, Esmoça. Vem mostrar como você ficou linda. Eu sou muito amada. Como você ficou linda. E tá bombando, né, Amandinha? Tá, graças tá bombando. a Deus. A gente tá indo muito bem. Pet que a gente chama de groomer. Groomer é o lugar que a gente leva os cachorros para banho e tosa. É o negócio que a Amanda tem aqui em São Cláudio, no meu bairro. Vamos lá. Isso mesmo. A gente abriu no final de fevereiro, né, desse ano. Então, o ano passado, finalzinho do ano passado, foi aprovado o meu L, aí a gente começou a reforma. Fiz uma pequena reforma no lugar, né? E aí, no final de fevereiro desse ano de 2025, nós abrimos o pet e, graças a Deus, todos os dias a gente tem cliente novo, a gente tem alguém que está conhecendo o nosso trabalho, tanto americano quanto hispano, brasileiro, a gente atende todos o As público. etnias, exatamente. Né? E os cães estão vindo sempre, já estão retornando. Faz gatinho também? A gente faz gato também, fazemos o daycare também. E a gente atua de segunda a sábado, no horário comercial. E sim, todo mundo me pergunta, Amanda, vai ter a parte clínica? Olha, se Deus permitir, vai ter tudo, né? Mas eu tô dançando conforme a música, eu tô indo conforme estão me permitindo, sabe? Tem que estudar. Tem Exatamente. Que estudar. O caminho é esse, mas uma porta já foi aberta. Exato. Uma porta de sucesso, uma porta empreendedora, uma porta que já está dando... Você está com quantos funcionários hoje, Amanda? Agora eu tenho 2 meninas que trabalham comigo e uma freelance. Certo, então já prosperou, né? Um grooming com 3 funcionários na América, vocês não têm noção do que é isso, gente. Isso é vitória, vitória, vitória. Sim. E eu tenho o prazer de começar a contar histórias de vitórias para vocês. Começando com a Amanda, que para mim é superação em cima de superação. Eu tenho a honra de poder dizer que não é sempre, mas pelo menos uma vez por mês os meus bonitinhos vão até lá. Vão mesmo, vão. E são muito bem-vindos, eles adoram o pet. E eu convido todo mundo a vir conhecer o nosso pet. Ama On Care. Olha que nome bonitinho. Tem redes para colocar por aí? Tem. www.amaoncare.com daqui.com.br do Brasil. Instagram, Facebook, nosso telefone 689-258-1947. Daqui. E de São Paulo? Tem decor? Nossa, do São Paulo não tem decor. Esse telefone decor, mas não tem problema. O importante é, vocês que moram no Morumbi, vocês têm um hospital veterinário fantástico para visitar, precisando de profissionais de excelência. Isso. E aqui, a galera que precisa dar o banho e tosa nos cachorrinhos, nos gatinhos, conta com essa amada Amanda On Care. Obrigada, meu amor. Obrigada, Gi. Adorei. Foi maravilhoso conversar com você. Eu sabia que eu ia gostar de você. Deus abençoe muito você nessa jornada maravilhosa, porque nossa. vale a pena isso tudo que você está fazendo. De fato, as pessoas precisam saber que não é fácil, mas com persistência a gente chega lá. É esse o objetivo, é esse o intuito, é abençoar você que está aí querendo imigrar. É isso mesmo.